Bom dia! Hoje o tema da nossa aula é a escravidão moderna e o tráfico de pessoas escravizadas aqui no Brasil e em diferentes tipos de épocas dentro da história. A primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar: o que é escravidão? Você sabe o conceito de escravidão? Ciro Flammarion define escravidão como a forma de aplicação do esforço humano na apropriação da natureza para os fins específicos da subsistência. Dessa forma, o escravizado seria aquele que, nas relações de trabalho, está privado do controle do próprio esforço produtivo, bem como do processo que garante a subsistência do material. Agora que nós já entendemos o que é escravidão, vamos observar 3 imagens. Com muita atenção, como é retratada a escravidão em diferentes períodos da história. A primeira imagem que iremos analisar é um mosaico romano de Duga, da Tunísia, do século II. São 2 escravos carregando jarras de vinho, usando vestimentas típicas de escravos e amuletos contra o mal-olhado no pescoço. Agora, iremos analisar uma iluminatura do manuscrito árabe do século XII. Ele mostra um mercado de escravizados. Percebe que essa coletânea ela traz um cotidiano do mundo muçulmano e árabe. É presente trocas comerciais importantes para entender as suas lógicas comerciais. Nessa figura, representa o mercado de escravizados, ou seja, o início de uma visão do escravizado como propriedade, apesar de não ser algo vitalício nem determinante para a vida do mesmo. Por último, observaremos a imagem do mercado de escravizados no Brasil. É uma gravura que representa o cais do Valongo, no Rio de Janeiro, um porto e também mercados de escravizados no Brasil, onde recebia e vendia-os, que era uma prática muito comum no século XVII, no século XVIII e XIX. Nesse período, a escravidão era uma prática comercial e lucrativa tanto para os traficantes portugueses quanto para os senhores do engenho, para o trabalho nas minas e depois nas fazendas de café. Mesmo que essas últimas tenham ocorrido no final da escravidão legalizada no Brasil. Segundo bancos de dados sobre o tráfico escravizado, foram desembarcados cerca de 5,8 milhões de pessoas negras no Rio de Janeiro entre 1758 e 1831, contando todos os portos em que houve desembarque. Agora você vai anotar no seu caderno alguns questionamentos. A primeira: quais fontes vocês acharam semelhantes uma à outra? Por quê? Segundo, como os escravizados são retratados na fonte 1, 2 e 3. Terceiro, quando uma pessoa se torna escravizada? E quarto, houve diferença entre a escravidão retratada na primeira fonte para as outras duas? Qual é a principal? Nosso próximo momento agora é nos aprofundar um pouco sobre a escravidão no Brasil colônia. Assista com atenção esse trecho desse vídeo. O nome do vídeo é Guerras do Brasil, é um documentário, e nós iremos assistir um trecho do episódio 2. Esse episódio mostra como a escravidão ela foi aqui no Brasil.
havia já na África uma escravidão e um tráfico de escravos dentro da África. Vejam bem, os africanos não são um povo, não são uma nação. Os africanos são indivíduos que habitam num continente que se chama África. Então havia nações diferentes que se guerreavam exatamente como na Europa, mais precisamente como nos Balcãs. Nessa época o nome escravo vem de eslavo, porque os eslavos se vendiam uns aos outros, porque uns eram muçulmanos, e ainda tem conflito até hoje, os outros eram de religião ortodoxa, e havia um comércio no Mediterrâneo tão forte dos eslavos que o nome escravo, slave em inglês, passou a determinar o nome de toda a escravidão moderna. À medida em que determinado povo ele era derrotado através dos conflitos internos, eles passavam um determinado período na condição de escravizado de determinado povo. E o que foi que eles fizeram, os portugueses? Aproveitando dessa condição, eles começaram também, além de comprar as especiarias existentes no conde, eles começaram a comprar também esses escravizados de guerra, de combate. Os portugueses aproveitaram essa tradição e se serviram dessa mão de obra. A princípio, em próprio Portugal. Você tem um contingente grande de escravos no século XVI, africanos, transportados para Portugal. Posteriormente tentaram isso nas ilhas, na Madeira, sobretudo, onde é o grande laboratório da cana-de-açúcar em Portugal, é a Madeira, basicamente. Então, a Madeira foi uma espécie de laboratório e os portugueses começaram a usar a escravidão lá. A igreja tinha interesse também nesses homens e nessas mulheres. E eles justificavam porque eles teriam pecado original, né? E para redimir-se desse pecado, eles teriam que submeter-se à escravidão. Era uma forma de você pagar os pecados originais. E com isto, eles também eram batizados já lá no continente africano. Em nome da Santa Madre Iglesia, em nome do Pater, Filhos e Espírito Santo, eu te batizo. Francisco, 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 Maria, 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 Francisco, Francisco, para entrar no reino de los cielos, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Tendo em vista o tamanho, a dimensão do Brasil e a população portuguesa, que é muito baixa, né? Ele devia ser o quê? 1/10, ou pouco mais que isso, da população indígena do litoral brasileiro, a população de Portugal, país. Então você tem uma desproporção muito grande, território muito grande, pouca gente para colonizar, e você não encontrou ouro de imediato, o que foi fundamental também. Os espanhóis chegaram e encontraram ouro de imediato. Os portugueses não. O único modo que eles encontraram de colonizar foi plantando cana-de-açúcar. Essa plantação já tinha uma tradição, e essa tradição trazia o escravo consigo. A massa de africanos que veio em 350 anos, em torno de 12 milhões que teriam chegado, é uma proporção que não vai acontecer de novo, e nessa dimensão, transferir maciçamente gente de um continente para o outro, uma transferência forçada. Eu calculo de cada 100 indivíduos entrados no Brasil entre 1550 e 1850, 86 eram africanos escravizados. Então, isso é uma coisa que devia ser ensinada no ensino médio. Aliás, esse debate sobre por que estudar a história da África no Brasil, porque nós somos fundamentalmente um povo formado por africanos. Quando eles chegavam aqui, eles eram direcionados para os maiores locais de produção, não é, de cana-de-açúcar. Esses africanos, quando eles estavam aqui, eles iam para esse local e tinham uma expectativa de vida também muito curta. A expectativa da época era em torno de 20 anos, quando a população em geral era um pouco maior, não é, 30 anos.
Mas você imaginar que a média do escravizado seria de 20 anos era porque a escravidão naquele período ela era extremamente brutal, né? Ela fazia com que as pessoas trabalhassem cerca de 12, 16 horas por dia e dentro de alguns anos, 10 anos de trabalho, a média, muitas dessas pessoas já estavam inválidas e quando não morriam. Quilombo, e significaria uma espécie de um acampamento militar. Agora, para encerrar a nossa aula, eu quero trazer outro questionamento. O questionamento é: existe trabalho escravo no Brasil atualmente? Trazendo do passado para o presente, será que existe ainda em 2021? Mas você pode pensar, mas em 1888 foi decretado que é proibido, não pode existir esse tipo de trabalho dentro do nosso território. Vou mostrar para você na próxima uma imagem que mostra a ocorrência do trabalho escravo atualmente. Atualmente é conhecido como condições análogas ao trabalho escravo, mas ela ainda existe. E por isso estou deixando um link abaixo que mostra esse ciclo do trabalho escravo ainda ocorrente no Brasil, com as suas características. É uma aula bônus para você se aprofundar um pouco mais.